Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Hoje eu vou dar um salto aí na nossa sequência de salmos, e nós vamos para o Salmo 89 nessa noite, aproveitando a semana do Advento, e o Salmo 89 é um salmo messiânico, e é um salmo que vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia e preste bastante atenção nessa leitura. E veja como a palavra de Deus, ela nos traz uma compreensão cada vez maior de quem é Cristo Jesus. Salmo 89. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderia comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, rodeiam mais do que todos os que nos rodeiam. Ó Senhor dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares com o teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon, cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. A retidão e a justiça são alicerces do teu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo. O Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, e nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor acompanharão, e pelo meu nome aumentará o teu poder. A sua mão dominará até o mar, a sua mão direita até os rios. Ele não dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites
mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha do céu. Mas tu rejeitaste, recusaste e te enfureceste com teu ungido. Revogaste a aliança com teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste ruínas às suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam, tornou-os objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaustaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor, atiraste ao chão o seu trono, encurtaste os dias da sua juventude e com manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimarás com fogo? Lembra-te como é passageira a minha vida. Tu terás criado em vão todos os homens. Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor? Com tua fidelidade juraste a Davi. Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar, de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Pai querido, Pai celeste, lemos tua palavra, Senhor, te adoramos aqui nesta noite e estamos aqui, ó Deus, para compreender a tua palavra, compreender a tua vontade. Ilumina os nossos corações, ilumina o nosso viver, para que, ó Deus, a tua palavra venha nos dirigir os nossos passos, a nossa vida, a cada dia, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Primeiramente, o Salmo 89 não é um salmo de Davi, é um salmo de Etã, e Etã acredita-se que ele era um levita, e acredita-se que esse poema foi escrito no período da volta do povo de Israel da Babilônia. Então, este é um salmo que foi inserido no saltério, um pouco mais distante da época em que esses outros salmos estavam sendo compostos. Davi já havia morrido, Salomão já havia morrido, e o povo de Israel havia perdido toda a sua graça, o reino foi dividido no norte e no sul, e o povo foi levado cativo. E a volta do cativeiro, então, é esse o momento desse salmo. Mas é interessante que quando a gente olha para isso, e a gente começa a entender um pouco mais sobre este livro maravilhoso que é os Salmos, ele foi inserido aqui como um salmo que fecha o terceiro livro de Salmos. E ele está inserido nesse compêndio desse livro para nos mostrar, então, quão preciosa é a aliança que Deus tem com o seu povo. E Etã não tem compreensão de tudo aquilo que vai ser desvendado ainda para frente. Etã escreve esse livro aqui, esse salmo, por volta do ano 1200 a.C. Dá para você entender? Então ele está escrevendo isso aqui até mesmo antes do profeta Isaías. Ele está falando aqui de uma profecia. E esse Salmo 89, ele virou, então, uma espécie de um cântico no meio do povo de Israel. E qual é a centralidade desse salmo? A centralidade desse salmo está na aliança que Deus estabeleceu com seu povo. Mesmo o povo desviado, errante, mesmo o povo distante,
a promessa e a aliança era perpétua. Observa e leia comigo 2 versos, o verso 3 e o verso 4. Tu disseste, fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. A aliança é perpétua e Deus cumpre a sua aliança. Então eles não viram o unigênito, eles não viram o escolhido. O escolhido vai se apresentar em Jesus de Nazaré, na pequena vila de Belém. Mas o Salmo nos traz então essa aliança. O Salmo então nos traz essa profecia. O Salmo, ele nos traz uma profecia, nos lembrando daquilo que já havia sido dito e daquilo que estava registrado nas Escrituras. A nossa fé não é só uma fé do que nós sentimos. A nossa fé é uma fé do que nós cremos. É uma fé do que nós aprendemos da palavra e dos nossos pais, e da história, e da tradição. E isso é importante que a gente entenda. Numa sociedade que transforma o Natal em comércio, ainda mais ainda, que nós precisamos entender que quando nós celebramos o nascimento de Cristo Jesus, nós estamos celebrando o cumprimento da profecia de Deus. Amém? Deus cumpriu a sua profecia, a sua aliança. E como que a gente sabe disso? Quando nós lemos Mateus capítulo 1 e vemos lá na genealogia, e vemos Davi e o filho de Davi, o descendente de Davi, então é Jesus Cristo, aquele que nasceu de José e Maria. Então, o nosso Deus é um Deus de aliança, e a aliança do nosso Deus, ela é perpétua. As promessas dele são firmes, são seguras. E nós não devemos duvidar disso, mas ao contrário, nós devemos firmar a nossa fé na palavra e no ensino dele. E olha que interessante ainda, olha o que esse salmista está dizendo ao povo de Israel. Você conhece Deus? Você conhece Deus? O povo estava no cativeiro, o povo, lembra-se da história, que o povo estava no cativeiro, foi levado todos os jovens e os velhos ficaram para morrer em Jerusalém. Aí Deus levanta Neemias, e Neemias no tempo do rei, ele vai lá, tem uma audiência e vai lá reconstruir. Mas já não era nem mais no tempo de Nabucodonosor, já tinha passado os principais, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, e levanta Neemias, então, eu preciso lá construir ao redor, preciso construir a muralha, que está ao redor de Jerusalém, para que eles possam ter um pouco mais de segurança lá, senão o povo vai morrer. Como que o povo estava nesse período? A fé do povo tinha diminuído. A fé do povo não estava tão firme, tão aquecida com Deus. Etan compõe e ele diz, ó Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? Quem é Deus? Quem é Deus para você? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Olha a adoração. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e tua também a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Olha que coisa maravilhosa é essa adoração diante da soberania e do poder de Deus. Queridos irmãos, eu e você precisamos adorar a Deus diante da soberania dEle, da grandeza dEle. Não diminua Deus em sua vida. Não diminua Deus. Quem é esse Deus? Ele é o Todo-Poderoso. A gente está vivendo uma época em que os crentes estão perdendo a dimensão de quem é Deus. As pessoas estão relativizando tudo e estão esquecendo quem é Deus.
As pessoas estão entrando na presença de Deus como se estivessem entrando em qualquer presença. As pessoas vão e estão perdendo a noção de quem é o Senhor, quem é Deus para você. Ele é o dono do céu, Ele é o dono da terra. Ele tem o poder de destruir aquilo que os homens acham que é impossível, Ele pode. Quem é Deus para você? Ele governa o tempo, Ele rege o tempo. Ele fez a promessa lá atrás, Ele cumpriu a promessa. Ele não mente, Ele não se esquece, Ele não está atrasado. Uma conclusão que eu gostaria que os irmãos entendessem nesse texto é como Ele está diante de Deus. Continua comigo, verso 15. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, que anda na luz da tua presença, sem cessar exultam o teu nome e alegram-se na sua retidão. Sem cessar, sem parar, adora a Deus. A adoração não começa quando você entra aqui, nem quando a gente começa a cantar. A adoração começou quando você se rendeu aos pés de Jesus. Você precisa entender isso. Você é aquele tipo de crente que fala, Senhor, agora na tua presença nós estamos. E quando você saiu da presença de Deus, não é possível sair da presença de Deus. Você não está tendo a dimensão de quem é Deus. Você pode tentar se ausentar da presença dEle, mas você não se ausenta. Você só está de pé por causa da mão dEle, da poderosa mão dEle. Continua comigo. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória. Não são os nossos feitos. Não é aquilo que a gente conquistou, é Deus que é a nossa glória. E a nossa força. E pelo teu favor exaltas nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Não se esqueça do contexto. É um povo que está no cativeiro. É um povo que está desolado. É um povo que está sem nada. E Etan está dizendo, com Deus a gente tem tudo. Amém? Amém, irmãos? Com Deus a gente tem tudo. Como é que está a sua adoração? Como é que está a sua vida com Deus? Você está achando que você tem um outro mundinho particular? Que você tem um outro lugar que você pode estar no privado? Eu estou aqui num lugar privado, Deus não está aqui. Não, Deus está. Não caia nessa ilusão. Você só vai se decepcionar. Outra coisa que ele fala aqui, que é muito importante para mim e para você, a certeza da promessa em Cristo Jesus. Veja comigo o verso de 20 até o 24. Olha que interessante. A certeza da promessa. Encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo sujeitará os tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele, esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Queridos, perceba que Deus fez uma promessa. E Deus falou a Davi, olha, eu estou fazendo uma aliança com você. Foram feitas 4 alianças. A primeira aliança foi feita com Noé, de que Deus nunca mais iria destruir a terra, como ele destruiu no dilúvio. A segunda aliança foi feita com Abraão, quando ele disse que por meio de você, todas as ações da terra seriam abençoadas. A terceira aliança foi feita com Moisés. Antes de entrar na terra prometida, ele fala, então eu te abençoarei e abençoarei os que te abençoarem. E se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês prosperarão na primeira, na segunda e até 1000 gerações. E aí vem a aliança com Davi. E Deus, quando vai ungir
Davi, quando Samuel chega lá na casa do pai de Davi e vai ungir ele fala, Deus está escolhendo você para ser o rei, e por meio de você é uma aliança eterna e perpétua, que não se quebra. São 4 alianças, elas são eternas, elas não se acabam. E aqui ele está mostrando assim para mim e para você, a minha interpretação, de que a aliança que Deus faz, ela serve para orientar a vida humana, a minha vida, a sua vida. Eles só sabiam que veria um Messias. Até hoje, alguns ainda nem acreditam que o Messias veio. Mas está havendo um grande número de conversões de judeus que estão se convertendo ao messianismo, em Cristo Jesus. É impressionante os relatos que a gente ouve. E isso não é só de judeus, mas de muçulmanos, de pessoas que estão sonhando, e Cristo falando com elas. E quando se aproxima no Natal, esses eventos estão acontecendo ainda com mais intensidade. Me enviaram um vídeo de uma reunião dos messiânicos com mais de 2.000 pessoas sentadas, orando e exaltando o nome de Cristo Jesus. E uma pessoa dando testemunho lá na frente de que estava ouvindo os bombardeios, mas conseguiu dormir, e Deus falou que Ele estaria enviando o Shalom e a luz dele. E a luz dele veio a este mundo, e é Cristo Jesus. Será que você entende que você não é abandonado? Será que você consegue entender que aquele que prometeu é fiel? Será que você consegue entender que você não precisa de uma bênção maior do que Cristo Jesus? Será que você abriga a sua vida nele? Olha o verso 29. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. É a aliança de Deus. E a aliança em Cristo. E quando Jesus estava celebrando a ceia, lembrem-se das palavras que ele diz. Quando ele vai entregar o cálice com o vinho, ele diz, este cálice é a nova aliança que eu faço com o meu sangue. Eu e você fazemos parte da aliança com Jesus por meio do sangue. Então, quando a gente celebra a ceia, a gente está celebrando uma aliança que é firmada na eternidade e é para sempre. Por isso, queridos, que essa noite eu quis trazer esse salmo para nós nos lembrarmos que Jesus não é um mero acontecimento no calendário cristão. Jesus é uma promessa que se cumpriu no calendário da humanidade. Que Jesus é a manifestação clara da aliança de Deus com o povo dele. E que isso inaugura agora um novo período de adoração, de exaltação. Porque agora eles estavam buscando pela fé, mas nós já temos o fato. Amém? Nós temos o fato. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Então o nosso motivo de adorar é muito maior. E isso então deve gerar em nós uma compreensão cada vez mais profunda de adoração, cada vez mais profunda de descansar nesse Deus, de não se abalar diante deste mundo, diante das circunstâncias dessa vida. Porque é linda essa expressão, irmãos, vou até ler de novo.
os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tudo é do Senhor, tudo é dele. E a promessa veio e se cumpriu. Como é feliz o povo que aprendeu. Você já aprendeu isso? Você já aprendeu? Você já aprendeu que a promessa aconteceu? Eu e você não estamos aqui para sermos mendigos atrás de promessas. Nós somos aqui para sermos filhos de Deus. Fala comigo, filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas você não pode ser filho pródigo, nem filho mais velho. Você tem que ser o filho como Jesus foi. Aquele que sabia que estava para fazer a vontade. Porque a minha alegria era comer e beber para fazer a vontade do Pai. Muda a perspectiva, irmão. Muda a perspectiva. Ele levou sobre si, Ele fez todas as coisas para que a gente tenha livre acesso, para que a gente viva com Ele, para que a gente ame a Ele, para que a gente exalte a Ele. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, que anda na luz da tua presença. Não tem como você fugir mais. Anda com Ele, anda na presença dEle. Sem cessar exultam no teu nome, alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória, a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel. Tu és o nosso Rei. Dá para você entender? É para você entender que o véu rasgou. Lá no templo de Jerusalém tinha um véu. E só o sumo sacerdote que poderia entrar depois daquele véu. E ele só entrava 1, 2 vezes no ano. Esse véu rasgou, e agora rasgou porque Cristo Jesus, no sangue dele, ele fez uma aliança nova, e a aliança dele é para sempre. Se a promessa de Deus com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, se cumpriu, muito mais irá acontecer em nossas vidas, amém? Amém? Muito mais. Ele morreu e ressuscitou, e ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que morrer, vai ressuscitar, vai viver. Eu vim para que tenham vida. Vida religiosa? Não. Vida em abundância. Por quê? Porque Ele é a nossa aliança. Ele é a nossa aliança. Não é as nossas boas obras, não é as nossas intenções, não, é Cristo, o Messias. Para a gente fechar essa noite, então, eu queria dizer para os irmãos que o Natal é o cumprimento da promessa de Deus. Jesus é o cumprimento da promessa. Jesus é a nossa verdadeira promessa e aliança. Então viva para Ele, celebre Jesus. Não deixe que este mundo e que as coisas deste mundo diminuam a sua fé, venham te abater. Não. Aqueles que compreenderam a palavra, imagina, eles nem tinham visto Jesus. E Deus levantou homens de uma estima incrível, de uma fé incrível. Muito mais deve ser eu e você nesse tempo. Porque aquele que é poderoso é fiel. E aquele que é poderoso é fiel, Ele fez, Ele faz, e Ele fará. E Cristo voltará. Que eu e você possamos viver essa vida na presença dEle, todos os dias. Natal é isso. Jesus está em nós.
Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Jesus está em nós, pela nova aliança no sangue dele. Vamos ficar em pé, vamos exaltar o nome de Cristo Jesus nesta noite, e que seu Natal, sua noite de Natal, seja uma noite para celebrar, adorar, invocar o nome de Cristo Jesus. Te adoramos, ó Cordeiro Santo, te exaltamos, ó Filho do Deus eterno. Te exaltamos, declaramos que reconhecemos que a promessa se cumpriu, a promessa está sobre nós, e o véu que se rasgou, agora nós temos livre acesso e estamos em tua santa presença. E sabemos, ó Pai, que não há como sair, mas que nós podemos viver como os teus filhos amados, como viveu Jesus. E ó Pai, que a nossa fé nesta noite, ó Deus, a nossa convicção, a nossa confiança no Senhor, aumente a cada dia mais. E que, ó Deus, nós paramos de ser como crianças imaturas, ó Pai, que ficam no meio de ventos, ó Pai, nós possamos, ó Deus, ser homens e mulheres, ó Deus, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, para anunciar esta palavra e viver esta palavra. Pai, que nesta noite o Senhor esclareça cada vez mais nosso coração, para que nós vivamos, ó Deus, essa verdade em nossas vidas, em nossas casas, a cada dia, em todos os momentos. É assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.